Olá, queridos alunos, mais uma vez estamos aqui com nossa aula de ciências e bem-vindos. Iremos iniciar a nossa aula com uma pequena revisão. Essa revisão serve para nos atualizarmos do que foi visto até agora. Mas o que vimos até agora? Iniciamos nosso ano letivo com o nosso capítulo 3. E ele perguntava como é o planeta Terra. Bem, o planeta Terra faz parte do Sistema Solar, que é composto por 8 planetas e um Sol. Nós estamos na zona habitável. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem estamos tão distantes do Sol que seja algo muito frio, e nem estamos tão perto do Sol que seja algo muito quente. Então temos uma temperatura mais adequada para que haja vida na Terra. Mas e a Terra? A Terra é um planeta constituído por camadas. Entre elas temos a crosta terrestre, que é uma camada sólida formada por rochas que possui entre 7 e 70 km de espessura. O manto terrestre, que é a camada semissólida. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é formada por uma parte pastosa, um líquido muito grosso, e uma parte sólida. Ela possui cerca de 2.900 km de espessura e é formada por rochas sólidas e derretidas. O núcleo, que é dividido em externo e interno. O núcleo externo é uma camada totalmente líquida formada por metal fundido, ou seja, metal derretido. Já o núcleo interno é a camada totalmente sólida, composta por ferro e níquel, que é também um metal. Existem outras camadas? Sim. Entre essas camadas podemos citar a biosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Mas o que seriam elas? Bem, a biosfera é a camada onde encontramos a vida. É onde nós vivemos, habitamos, e ela se intercala com a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Afinal de contas, temos seres vivos terrestres, aquáticos e aéreos. A atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Sem ela, nós não respiraríamos, pois é na atmosfera que temos gás como oxigênio, gás carbônico, vapor de água, entre outros gases. A hidrosfera, que corresponde a toda a água em nosso planeta. Que toda a água em nosso planeta seria essa? A água dos oceanos, a água dos rios, lagos, as águas subterrâneas, como já vimos lá. A litosfera, que é a camada sólida composta por rochas, mas já falamos o que é a litosfera anteriormente, então vem a dúvida: o que são rochas? Rochas são agregados naturais de minerais. Exemplos: o granito, o basalto, as gneise, mármores, arenitos, entre outros tipos de rochas. Nós encontramos na pavimentação, nós encontramos na cozinha, como granito ou mármore, que forma mesas, pias, pisos, entre outros materiais. Ela é basicamente de 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas são resultado da solidificação do magma. Lembrando que o magma é justamente a parte semissólida do manto, uma das camadas do nosso planeta. Ela é formada por 2 tipos de rochas: as rochas plutônicas, que são aquelas que se formam a partir do resfriamento lento, muito lento, do magma. Ele vai solidificando até formar uma rocha.
E a outra forma são as rochas vulcânicas, também chamadas de rochas extrusivas. Elas são ejetadas a partir do vulcão, do magma. A exemplo delas é o basalto. As rochas sedimentares são formadas pela desintegração de rochas pré-existentes. Elas podem ser ígneas ou metamórficas. E elas levam muito tempo para se formarem, cerca de milhões de anos. Isso se dá através do intemperismo mecânico, químico ou biológico. O que quer dizer esse intemperismo? É o desgaste que vai sendo ocorrido pelo vento, pela chuva, pelo aumento da temperatura, por gravidade, vai se desgastando, né? Vai sofrendo erosão. A exemplo, temos os arenitos e os argilitos. São aquelas rochas que parecem areia ou argila. As rochas metamórficas são aquelas que resultam da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Elas partem a partir delas, sedimentares ou magmáticas, que sofrem grande pressão e altas temperaturas para formar um outro tipo de material. A exemplo dessas rochas metamórficas são os mármores, os quartzíceos e as gnáias. Lembrando que a palavra metamórfica significa mudança, né? Elas acabaram sofrendo mudanças devido a grandes pressões e altas temperaturas. Falamos também sobre fósseis, mas o que são fósseis? Bem, os fósseis são restos de minerais, restos mineralizados de animais, plantas e vários outros sinais de vida, de existência do passado. Eles podem ser de grandes animais, a exemplo dos dinossauros, pequenos como peixes, que moram nos oceanos, rios, lagos, anfíbios, por exemplo, sapos, tartarugas, seres marinhos, insetos, entre outros, como estrelas do mar, né? Eles mostram que passaram por ali em um determinado período de tempo e vieram a morrer. Nesse período, nós pensamos, e a gente, será que um dia nós também nos transformaremos em fósseis? Será que meu videogame vai virar um fóssil? Falamos também sobre o solo. O solo é a camada superficial da Terra, da crosta terrestre, né? Ela é comumente chamada de chão, de terra. Ele é um elemento natural, faz parte da natureza e também é fonte de nutrientes para a plantação, para outros seres vivos, como as plantas. Ele é composto basicamente de minerais, matéria orgânica, ar e água. Por esse motivo, nós chamamos que ele é um sistema de 3 fases, ou um sistema trifásico. Mas, quais são os tipos de solo? Nós temos basicamente 3 tipos de solo. O arenoso, comumente visto em praias, né? É um solo que tem muita areia, geralmente é seco e de difícil forma de plantio. Por quê? Porque ele é muito permeável. A areia, por ser muito macia e não compacta, ela deixa passar toda a água que entra em contato com ela. Ela absorve toda a água e não fica nada. Argiloso, composto por argila, basicamente, né? Ela é um tipo de solo pouco permeável, ou seja, é capaz de reter a água em sua superfície. Nós encontramos muito isso perto das nossas casas.
que dificulta muito o escoamento de água, a penetração da água no solo. E temos o tipo de solo chamado umífero, que é bastante fértil e retém a água devido à grande quantidade de humus, que é uma parte de nutrientes formados por restos de minhocas, né? E ela é o melhor tipo de solo para plantio. Aí vamos falar sobre a hidrosfera. A hidrosfera é a camada líquida da Terra. Claro, na Terra nós encontramos líquido em vários ambientes, como animais, lagos, na umidade do solo, na atmosfera. Então ela está ali em todo tempo perto da gente. Então a hidrosfera é a camada da Terra que compreende a água, seja ela no oceano, no continente ou na atmosfera. Qual a importância dela? A superfície terrestre está em constante transformação. Isso é nítido. Nós conseguimos ver isso claramente. A presença da água é importante para esse processo. Ela é um abundante solvente universal, natural, o que torna ele simples e fácil de dissolver vários tipos de substâncias. A exemplo, sais, né? Ela transporta também, além desses sais que diluíram matéria orgânica, de regiões mais altas para regiões mais baixas, ou seja, a água que sai lá das montanhas que formam o rio acaba se depositando no oceano. A água proporciona a formação de outros minerais, a exemplo, as rochas sedimentares. E como funciona isso? Basicamente nós temos o ciclo da água, onde a partir da evaporação da água dos rios, lagos, represas, ela forma nuvens que vão para as montanhas, ou para o mar, ou para as cidades. Elas precipitam em forma de chuva e penetram no solo novamente, fazendo esse ciclo girar várias e várias vezes. A atmosfera. A atmosfera é formada por 5 camadas. A primeira camada é a exosfera, é a camada mais externa que temos da nossa atmosfera. Ela possui centenas de quilômetros e é nela que nós encontramos os satélites estacionados, satélites de TV, de comunicação, internet, entre outros tipos. A termosfera, que é a parte da atmosfera onde nós encontramos um fenômeno chamado de aurora, né? Muito visto como luzes coloridas que estão no céu, muito visto em regiões mais ao norte do nosso planeta. Temos a mesosfera, que é onde nós podemos encontrar chuvas de meteoros. Ela possui cerca de 80 quilômetros. Nós também encontramos a estratosfera, que possui cerca de 50 quilômetros, que é onde ficam os balões meteorológicos. E por último nós temos a troposfera. A troposfera é a parte da atmosfera onde nós encontramos nossos aviões, balões tripulados, né? Entre outros. Falamos também de o que nos tornava humanos, o que vem a ser um ser humano.
Mas para falarmos disso, temos de saber o que é um ser vivo. Costumamos dizer que um ser vivo é aquele ser que ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e eventualmente morre. Todo ser vivo tem que passar por esse processo para ser considerado vivo. Mas existem outras características para esses seres vivos. Exemplo, composição química, organização da matéria, metabolismo, reação e movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação. Dentre elas, nós temos o ser vivo mais simples, que são as células. As células são formadas por unidades vivas muito pequenininhas. Ela é a menor unidade viva, tá? A partir dela, nós formamos outros seres vivos, com exceção dos vírus. O que acontece com os vírus? Os vírus são seres vivos apenas quando estão infectando outro ser vivo. No momento que eles não estão dentro de um ser vivo, eles não podem ser considerados como seres vivos. Então, a comunidade científica atribui a eles uma exceção. Ela tem 3 partes básicas, que é a membrana plasmática, citoplasma e o material genético. Ela possui ou não um núcleo. Quando ela possui um núcleo, ela é chamada de eucarionte, que são as células animais, ou procarionte. As células procariontes, a exemplo das bactérias, né? Entre as células eucariontes, nós temos as células vegetal e animal. Ela também é constituída por organelas, entre elas mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, plastos, centriolos, vacuolos, entre outras pequenas partes. Ela se assemelha muito aos nossos órgãos, considerando a célula como um ser vivo e comparando com o ser humano. Ela tem diversos órgãos, daí o nome organela, diversos órgãos, que faz com que ela funcione, ela viva, ela respire, produza energia. Bem, obrigado pela atenção. Na semana que vem temos mais. Abraços.